Saúdo aos nossos irmãos, irmãs e amigos com a paz do Senhor. Nesse momento, gostaria de ler um texto que encontra-se em Tiago capítulo 5, verso 16, apenas a parte B desse texto. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Gostaria de dar um tema a esta reflexão, que é benefícios da oração. Não sei se é de seu conhecimento, mas há uma frase atribuída à Rainha Elizabeth da Inglaterra, onde ela mostra o poder que tem a oração de um crente fiel, desses que falam com o Senhor. Essa sua célebre frase diz: prefiro enfrentar um exército armado até os dentes do que enfrentar um homem de oração. Outra frase famosa foi de um homem de Deus que desejou tanto ganhar almas para Cristo em seu país, que orou assim: ó Deus, dá-me a Escócia, ou eu morro. Esse homem foi John Knox, homem de oração. Poderíamos citar uma centena ou até milhares de grandes homens e mulheres que souberam valorizar a importância que tem a oração na vida de um cristão. Posso dizer que a oração é tão importante na vida de um crente, assim como o motor é para um veículo. Pode ser que um veículo até seja deslocado sem motor, desde que pessoas o empurrem, mas não farão isso por muito tempo. Pergunto: é possível um crente viver empurrado apenas pela fé dos outros e não na sua própria? Penso que não. Na verdade, a oração traz inúmeros benefícios. Por exemplo, para a família. Eu poderia falar sobre a oração de Isaac em favor de sua esposa, conforme Gênesis 25, 21. Ao invés disso, prefiro destacar as orações do centurião Cornélio. Era um gentil, mas sendo temente a Deus e homem de oração, Lucas escreveu: piedoso e temente a Deus com toda a sua família, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Atos 10, verso 2 na NVI. E olha que ele não podia nem entrar em sinagoga. Observe o destaque: com toda a sua casa. A oração é algo tão relevante e abrangente que traz benefícios para um povo e, por que não dizer, para uma nação inteirinha. Na Bíblia, a oração de Samuel em favor de Israel, conforme 1 Samuel 12, 19, parte A, e verso 23, parte A. Mas há uma recomendação do próprio Deus quando, em sonhos, falou com Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos dos céus, o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Segundo Crônicas 7,14. É por isso também que os nordestinos devem orar mais. E para a igreja, será que a oração traz benefícios? Claro! A oração fortalece e estreita a comunhão entre os irmãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Atos 2,42 na NVI. Desse modo, o crente que ora gosta de culto de doutrina. Não vive discutindo e reparte algo com os mais necessitados. Aliás, aproveito para perguntar: quando foi que você participou do último círculo de oração na igreja? É evidente que há inúmeros benefícios quando a igreja ora. A igreja precisa orar para o Senhor operar no meio dela. Em Atos 4, verso 31, enfatiza: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Assim sendo, a oração prevaleceu, a vinda do Espírito Santo sobre eles e a coragem para anunciar o Evangelho de Cristo ao mundo. Há benefício da oração até para alguém que está com a fé definhando, fraca, debilitada. Lembrei-me aqui de dois casos bem interessantes. Um é do Antigo Testamento e o outro é do Novo Testamento. No primeiro caso é sobre aquele moço de Eliseu que ficou desesperado diante da força numérica do exército inimigo. O moço de Eliseu grita por socorro e o profeta trouxe este bálsamo, chamado oração. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Segundo Reis 6, 17 na NVI. Da próxima vez, não se desespere quando estiver encurralado, mas clame ao Senhor em oração. O outro caso aconteceu com o apóstolo Pedro. O Senhor Jesus precisou interceder em favor da fé desse apóstolo, para que esse não se desviasse. Mas eu orei por você,
para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Lucas 22, 32. Note que Pedro, até esse momento, não era convertido. Percebeu? A oração também traz benefícios para os obreiros da casa do Senhor. Pedro estava preso por causa da sua fé em Cristo. Sabe qual foi a primeira chave que abriu os portões daquela prisão? A oração. Atos 12, verso 5 manifesta: Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Lê depois o versículo 6 ao 17. Agora, se tem obreiros faltando aos cultos, tem uma máxima que diz: quem não aparece, não é lembrado. Por isso, esteja nos cultos para os irmãos sempre lembrar-se de você. Irmãos, irmãs, amigos, eu poderia falar ainda sobre os benefícios que a oração traz para a própria pessoa que ora, mas por falta de espaço, não será possível. Contudo, deixo aqui a referência da oração do rei Ezequias, segundo Rei 20, verso 5, Isaías 38, verso 5. Por fim, tudo é possível na oração. Mateus 21, 22. Ore mesmo. Um abraço a todos.